Bom dia! Na aula de hoje, vamos trabalhar com base em um movimento, que é o deadlift, tá? O que seria o movimento? Por que o movimento deadlift? O movimento deadlift, ele é conhecido também como levantamento terra, que seria o levantamento de um peso morto do chão, que a gente utiliza bastante no nosso dia a dia, né? Pegando coisas do chão, sacolas, caixas, tudo a gente abaixa para pegar. Então, uma boa execução desse movimento vai ajudar você no seu dia a dia, com coisas do dia a dia. O que seria o movimento deadlift? Posição base para início do movimento. Pernas afastadas, aproximadamente na largura do quadril. Pés ligeiramente virado, a ponta do pé ligeiramente virado para fora, tá? Mãos segurando a barra por fora do seu quadril, por fora da perna, tá? O deadlift seria barra, a barra estaria com a anilha, pensa que eu teria uma anilha com peso. Então, nesse movimento eu tenho posição inicial aqui, onde eu tenho uma leve flexão de joelho, flexão de quadril, coluna estabilizada na neutra, ombros ligeiramente à frente da barra, alinhamento de coluna, então eu olho para frente, minha cervical está alinhada com a minha coluna. Muita ativação de musculatura de perna, posterior, glúteo, membros superiores e colunas firme e estabilizada, e eu levanto o peso do chão pela força da minha perna, fazendo uma extensão de quadril, de joelho e trazendo o peso. E volto descendo o peso rente ao tronco, de volta ao chão, jogando o meu quadril lá para trás, como se eu fosse sentar numa cadeira, flexionando levemente quadril e joelho. O que acontece muito nesse movimento? Muitas compensações que ocorrem nesse movimento. Devido à falta de flexibilidade, mobilidade de das articulações ou flexibilidade de algumas musculaturas, as pessoas realizam esse movimento alçando o peso pela força da musculatura das costas, utilizando muito a coluna. Aí a pessoa fica morrendo de dor na lombar e não trabalha a principal musculatura que é para ser utilizada para alçar o peso, que é a musculatura das pernas, tá? Então, como compensação, se a pessoa não tiver uma boa movimento de flexão de quadril aqui no movimento inicial, uma boa estabilidade da coluna, na hora que ela vai tirar o peso, ou não tiver uma boa ativação das musculaturas de perna, não tiver uma musculatura superior firme e estável durante tirar o peso do chão, eu vou alçar o peso e vou fazer esse movimento, arredondando a minha coluna lombar e torácica, usando a força da minha musculatura da coluna, das costas, para subir o peso, que não é o que deve acontecer no movimento. O movimento ele tem que ocorrer pela ativação da musculatura da perna. A perna faz a força para eu subir o peso e a minha coluna se mantém na posição neutra o tempo inteiro, tá? Então, essa é uma das principais compensações na hora de alçar o peso do chão. E outra compensação seria uma falta de extensão de quadril na parte final do movimento. Então, quando a pessoa subiu o peso, ela não estende por completo o quadril. Não estendendo por completo o quadril, para completar o movimento, o que ela faz? Joga a coluna para trás, fazendo uma hiperextensão da torácica e da lombar, para compensar aqui, ó, que ela não consegue estender todo o quadril. Então, para trazer todo o peso, ela joga lá, ó, coluna lá para trás, também forçando a coluna. Então, o movimento, na hora que eu termino, o que estende, ativa o glúteo, o que estende é o meu quadril. A minha coluna se mantém na neutra, e não isso aqui, ó. Trago o peso aqui pra mim, não estendo aqui por completo e jogo a minha coluna lá para trás, hiperestendendo, torácica e lombar, tá? Então, as principais compensações que ocorrem nesse movimento seria a flexão da torácica e da lombar no início do movimento e a hiperextensão da torácica e da lombar no final do movimento, devido à falta de mobilidade da articulação de quadril, tanto flexão como extensão, e uma falta também de flexibilidade e de força da musculatura superior, da parte superior do tronco,
tanto de braço como de coluna, para você manter estável na hora de subir e a não ativação correta na musculatura e usar a força da perna. No movimento de deadlift, os principais movimentos articulares que teríamos. Na hora que eu tô lá embaixo, flexão, extensão de joelho, flexão e extensão de quadril. Temos uma leve abdução de quadril, por eu estar com a perna um pouquinho afastada, e uma leve rotação externa, por eu iniciar o movimento com a pontinha do pé ligeiramente afastada, tá? E no ombro existe um movimento de flexão de ombro na hora que eu desço a barra pro chão, porque meu quadril vai para trás, então a articulação de ombro vem um pouquinho para flexão. Então temos flexão de ombro, ele vem da neutra para o movimento de flexão, flexão e extensão de quadril, flexão e extensão de joelho. Não deve ocorrer esse movimento de tornozelo, com o joelho para frente da barra. Nessa posição, na hora que eu desço, estou fazendo movimento de uma forma errada. E nem a movimentação de coluna, ao tirar e levantar o peso. A coluna, ela se mantém estável. Se há essa movimentação, porque também o movimento está sendo executado de forma errada. Então, durante a aula hoje, vamos trabalhar exercícios focando na articulação de joelho. Vamos fazer exercícios para trabalhar a flexão de joelho. Por que a flexão de joelho? Porque nos exercícios de flexão de joelho, a gente ativa muito o posterior e trabalhar esse movimento de flexionar mesmo o joelho para ajudar na conscientização da ativação dessa musculatura na hora de flexionar o joelho, para não ocorrer esse avanço do joelho para frente. Iremos trabalhar quadril, movimento de extensão. Então, exercícios para trabalhar a extensão do quadril, para a gente trabalhar essa parte final, trabalhar a mobilidade de extensão de quadril, para eu abrir aqui todo o quadril, para no final do movimento eu completar o movimento com a coluna neutra e não fazer a compensação com a coluna por não ter a mobilidade e o movimento completo de extensão do quadril. E também vamos fazer um exercício de estabilidade de coluna, porque durante o deadlift, a coluna ela tem que se manter estável para, durante o movimento, não ocorrer esse movimento de flexão e extensão de coluna. Então, eu aprender a trabalhar a estabilidade da coluna para, durante o movimento, eu ter a consciência dela estar estável durante todo o movimento, tá? Então, como aquecimento, a gente vai fazer o CARS de joelho, o CARS de quadril e o CARS de coluna. Agora vamos dar início ao aquecimento. No aquecimento vamos realizar o CARS de joelho, CARS de quadril, CARS de coluna, que são as articulações que serão usadas durante os exercícios na aula de hoje, tá? Vamos lembrar o que é o CARS, que são os movimentos controlados rotacionais das articulações. Lembrando que o CARS tem que ser feito de uma forma lenta e controlada, pensando no máximo da amplitude que você tem daquela articulação. E sempre pensando que nas aulas de mobilidade a gente não trabalha numa amplitude onde tenha dor. Então a amplitude do movimento é sempre numa amplitude sem dor. Então vamos começar com o CARS de joelho, tá? Vamos fazer na posição sentada. Lembrando, para quem tem dificuldade de ficar nessa posição sentada no chão, pode colocar o bloquinho e sentar em cima do bloquinho. O que eu não quero é aquela coluna tombando lá atrás. Então eu quero a minha coluna estabilizada, tá? Essa outra perna, ela pode ficar dobrada, pode ficar estendida, como você se sentir mais confortável, tá? Eu vou passar a minha mão por baixo da minha perna e vou trazer a minha perna em suspensão, porque a gente vai trabalhar o CARS de joelho, então eu quero bloquear a ação da articulação de quadril. Não preciso espremer aqui, ó, a perna contra o peito, porque quando eu trago muito aqui, automaticamente eu tomo um pouquinho a coluna lá atrás, então eu deixo a perna um pouquinho mais longe, não flexiono tanto a articulação de quadril. Outro movimento que a gente acaba roubando é na articulação de tornozelo. Então, para não roubar na articulação de tornozelo, a gente vai trabalhar sempre com o pé, ponta do pé para cima, em dorsiflexão. Então, passo a mão por baixo da perna, faço o gancho para travar e vamos trabalhar a articulação do joelho. Então, pé para fora, sobe, pé para dentro
e desce. Vamos realizar 3 movimentos para um lado, pé para fora. Lembra, movimento lento, devagar e controlado. E desce. Pé para fora, sobe, pé para dentro e desce. Agora no outro sentido. Pé para dentro, estende. Gira para fora e flexiona. Lembra que o movimento ele está acontecendo aqui na sua articulação do joelho. Então, eu sinto trabalhar lá no joelho e não tornozelo e quadril. 3 para cada lado. Para completar o CARS desse joelho, vamos fazer só um movimento de rotação externa e interna. Então, eu vou firmar meu calcanhar no chão, mantenho essa ação da ponta do pé pro teto, firmo a mão aqui no joelho só para não deixar a perna balançar, e aí vamos fazer um movimento de rotação externa, rotação interna. Vou para fora e vou para dentro. Eu sinto a minha canela aqui, ó, queimando. A movimentação tá aqui no meu joelho. Mais uma vez para fora e para dentro. E vamos trocar a perna. Lembre, máximo da amplitude onde você não sinta dor, tá? Passou a mão por baixo, fez a trava, ponta do pé pro teto, girou o pé para fora, estende para dentro e desce. Lembrando que eu não estendo por completo até onde eu tenho uma trava articular do meu joelho. Eu quase estendo por completo o joelho, mas não a ponto de travar. Gira para dentro e desce. No outro sentido, subo para fora, desce para dentro. Movimento no máximo da sua amplitude, lento e controlado e sem dor. Mais uma vez. Apoiou o pé no chão, calcanhar firme no chão, ponta do pé pro teto, dá um apoio pro joelho e rotação externa, rotação interna. Rotação externa, rotação interna. Devagar, sente aqui, ó, movimentando uma queimação aqui, ó, na canela. Mais uma vez. E relaxou. Então, a gente aqueceu a articulação de joelho. Agora, vamos aquecer a articulação da coluna. Então, da coluna, vamos fazer na posição de 4 apoios. É o exercício do gato arrepiado, do gato. Então, lembrando a posição, joelho na linha do quadril, pés apoiados, joelhos afastados na largura do quadril. Mãos afastadas na largura dos ombros, punho na linha dos ombros. Lembra que eu não fico com a mão lá pra frente, porque aqui eu perco a minha estabilidade da escápula. Então, as mãos estão aqui alinhadas com o ombro e nem meu quadril tá caindo lá pra trás. Eu mantenho aqui alinhado. Tenho sempre uma ativação da escápula para mim não ficar assim, ó, com o ombro lá na orelha e a coluna afundada, tá? Então, eu ativo aqui a minha escápula para manter a coluna na posição neutra. Mãos firmes no chão, abre os dedos, agarra o chão com os dedos. E a gente vai fazer 3 movimentos começando pela lombar, depois 3 movimentos começando pela cervical. Então, eu inspiro, começo aqui, ó, a posição neutra, a cabeça levemente olhando ali, ó, pra frente, escápula no lugar e vamos começar. Lá pela lombar, arrepiando a coluna lá pro teto. Então, eu vou inspirar, solto o ar e vou devagarzinho, ó, arredondando a coluna. Lá pela lombar. Empurrando o chão e crescendo a coluna pro teto. A última coisa que vai é a cervical. E eu volto lá pela lombar. Arrepio o bumbum. Empina, torácica. Por último, a cabeça. E vou de novo. Encolhe o bumbum. E vou crescendo a coluna pro teto. E volto. Movimento lento. Lembra que você não pode sentir dor. Mais uma vez, começando lá pela lombar. Nessa hora, eu penso que eu tô crescendo pro teto, eu faço uma ação como se eu quisesse empurrar minha mão lá pra longe. E aí, eu vou voltar lá pela lombar. E no momento da volta, eu penso em trazer a minha mão na direção do meu joelho. Faço uma ação no chão
Isso me ajuda a ter mais controle do movimento. Agora vamos fazer 3 começando lá pela cabeça. Então primeiro vai a cabeça, torácica, lombar. E volto pela cabeça, torácica e lombar. Lembra, sem despencar, mantenho aqui escápula estabilizada, cervical, torácica, lombar. E volto lá pela cervical, torácica, lombar mais uma vez. Cresce, coluna lá pro teto, espreguiça. E volto devagar. Para completar a movimentação de coluna, o cardio da coluna, vamos fazer também um movimento de rotação, que a coluna também tem esses movimentos de inclinação e de rotação. Então, vamos manter na posição ajoelhado. Para quem ficar incomodando o joelho por estar ajoelhado, faz em pé, tá? Mão cruzadas no peito. Lembre, o movimento é na parte de cima da coluna. Então, eu não tenho movimento aqui na parte do meu quadril. Então, para isso, contrai glúteo, abdômen, para fazer a movimentação aqui. E cuidado com isso aqui, ó. Fechar aqui o peitoral. Então, estabiliza, escápula, ombro, tudo no lugar. Eu vou fazer uma leve flexão da torácica. Giro, inclino, tombo lá para trás, passo lá por trás, inclina, gira e volta no centro. E vou de novo. Giro, inclino, tombo, passo por trás, inclina, gira, volta no centro mais uma vez. O movimento é sutil, lento, dentro de uma amplitude onde você não faça nenhuma compensação. Volta no centro e vamos para o outro lado. Uma flexão, gira, inclina. Passo lá por trás, inclina, gira e vem pela frente. Cuidado com isso aqui. Girou, inclina, vou lá para trás. Abro, giro, inclino e volto mais uma vez. Lembra que eu mantenho no eixo. E parou no centro. Então, a gente completou o aquecimento da coluna. Agora, vamos fazer um cardio por quadril, porque também teremos exercícios por quadril. Então, o cardio quadril vamos realizar na posição do 4 apoios, tá? Então, lembrando a posição, mãos na linha do ombro, escápulas ativadas, joelho na linha do quadril, mão firme no chão. Vou fazer o movimento de dorse e vou sustentar aqui a perna no ar. Eu vou pensar em pé lá pro teto, ativando o glúteo, máximo que dá, sem roubar aqui e tombar. Aí eu vou abrir, girar e fechar embaixo do tronco. Abro na lateral, giro e fecho, voltando. Vamos repetir mais 2 vezes com essa perna. Então, eu vou lá em cima, abro, giro e fecho e volto. Abro, giro para dentro e fecho uma última vez. Mantenha firme aqui o tronco. Perna lá atrás, abriu na lateral, girou, fechou, abre. Gira para o centro e fechou. 3 movimentos com a outra perna. Mantém pé firme, trava as articulações, coluna estabilizada, vou lá pro teto, abro na lateral e fecho embaixo. Abro na lateral, giro pro centro e volto. Mais 2, empurro o pé pro teto, abre e fecha embaixo. Abre na lateral, gira e volta. Mais uma vez, pro teto, abro, giro e fecho. Abro na lateral, giro pro centro e voltou.
Então, aqui a gente completou a parte do aquecimento. Realizamos um aquecimento para o joelho, para a coluna e para o quadril, que vão ser trabalhados nos exercícios da aula de hoje. Vamos dar início ao primeiro exercício de hoje. Então, vamos trabalhar a flexão de joelho, tá? Um movimento de flexão de joelho. Vamos fazer um Payos and Rails e um Passive and Hand Hold, tá? O Payos and Rails a gente vai trabalhar de barriga para baixo. Então, a posição que eu quero de vocês é as mãos no chão, a cabeça apoiada na mão, a perna firme no chão, crescendo lá para longe. E a outra perna, a perna trabalhada, a gente vai segurar. Se você não consegue alcançar o seu pé, opção, usar uma toalhinha ou deitar de lado e pôr o peito do pé na parede, tá? O que eu tenho que prestar atenção? Que o meu quadril, ele tem que estar encaixado. Então, eu não posso estar de bumbum arrebitado. Eu tenho que fazer uma retroversão da pelve e ativar aqui o meu quadril, para manter a lombar estável, tá? Então, como regressão dessa postura, a gente pode trabalhar com a toalhinha ou com o pé na parede. E uma versão mais avançada dessa postura seria ajoelhado, segurando o bastão, onde eu vou segurar a ponta do meu pé aqui. Mas aí, essa posição, forço bastante o meu joelho no chão. Ou, em vez de segurar no bastão, ficar próximo da parede também, apoiar a mão na parede, onde a gente vai fazer aqui. Também pensando nessa postura ajoelhada, também de não deixar lá o bumbum arrebitado, também fazer esse encaixe do quadril, encaixei o meu quadril, tá? Vamos fazer o exercício hoje, vamos trabalhar o exercício hoje de barriga para baixo. Então, deitado, testa apoiada na mão, outra perna lá em cima. Segura aqui o seu pé, enquanto eu vou falando, você já vai alongando aí a musculatura de quadríceps, a musculatura da sua perna. Segura mais perto, ó, da sua articulação de joelho, não tão na ponta do pé, para não ficar machucando o pé. Então, segura mais aqui, ó. E puxa o máximo que dá e deixa aí alongar a musculatura. O máximo que dá. Outra perna tá crescendo lá para trás, longe. Cabeça apoiada, ó, relaxada. Eu vou ficar um pouco a cabeça pro alto para vocês conseguirem escutar o que eu tô falando, tá? Então, mantém lá tudo, alongando. Vamos trabalhar o Payos and Rails nessa posição. O que seria o Payos nessa posição? Eu vou fazer uma força mantenha aí a mão segurando, alongando. Eu vou fazer uma força como se eu quisesse levar o meu pé para lá, contra a ação da minha mão segurando aqui, tá? Então, mas a ação não é uma força do meu pé, é como se fosse uma força do glúteo, da minha musculatura inteira da perna, de fazer uma força para lá, contra a ação da minha mão firme aqui segurando. E rails, eu vou manter a mão como um bloqueio só, e eu vou fazer uma força de tentar trazer mais ainda o meu calcanhar pro bumbum, com a força dessa musculatura. Pode ser que sinta uma cãibra, sentiu cãibra, só dá uma relaxada e volta para a postura. Vamos fazer duas séries. A primeira série vamos trabalhar até 30% e a segunda série até 60%. Lembre, não posso sentir dor, então você vai até aonde você consegue, onde você não sinta dor. Joelho é uma articulação bem delicada, então se você tem condromalácia ou alguma patologia de joelho, cuidado, vá até onde você se sinta seguro para fazer essa força. Então, postura, perna firme no chão, mão firme, ativa o glúteo, encaixa o quadril, traz o máximo do calcanhar no bumbum e vamos. Faz aquela ação do pé contra a mão, como se quisesse estender o seu joelho. Mantenha a mão firme, 10%, 20%, 30%. E segura aí. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxa e tenta dar. Agora, trava a mão onde tá e faz uma força com o seu calcanhar.
na direção do bumbum. Não usa a força da sua mão para trazer a perna. Usa a força, ativa, mantém o glúteo, não perde o quadril. Segura. 3, 2, 1. Relaxou. Vamos até 60%. Tenta trazer mais um pouquinho o calcanhar. Vê se cedeu mais um pouco. E vai. Ativa o glúteo, encaixa o quadril e empurra a mão. Lembra que a força, você sente a musculatura lá da sua coxa trabalhando. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. E segura. 5, 4, 3, 2. E faz a força contrária. Mantém a mão onde está e tenta trazer o seu calcanhar pela força da musculatura para o seu bumbum. Força. 3, 2, 1. E relaxa. Solta devagar. E vamos trocar a perna. Então, a outra perna. Segura, alongando primeiro. Encaixa o quadril, puxa bem o calcanhar na direção do glúteo. Mantém firme. Alonga. Cuidado aqui, ó, para não começar a levar atenção pro ombro aqui, ó. Então, estabiliza a escápula desse braço que tá de apoio. E vamos começar. Primeira série, 30%. Segunda série, 60%. Então, prepara, encaixa o quadril, contrai o glúteo, força na perna para empurrar a sua mão. 10%, 20%, 30%. E segura. 5, 4, 3, 2, 1. E faz a força contrária. Tenta trazer o calcanhar pro bumbum sem usar a força da sua mão, pela força da musculatura. 3, 2, 1. Relaxa. Tenta trazer mais um pouquinho o calcanhar no bumbum. Respira e vamos até 60%. Prepara. E vai, força. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. E segura. 5, 4, 3, 2. E vem, ação contrária. Força de posterior. Tenta trazer o calcanhar para o seu bumbum. Força na musculatura. 3, 2, 1. E relaxou. Relaxa devagar. Para completar, vamos fazer agora o Passive End Hand Hold. Nessa mesma posição, tá? Para quem tá com a toalhinha, vai ficar com a toalhinha. Para quem tá na parede, vai ficar na parede. Para quem tá na posição mais avançada, for fazer de joelho, vai fazer no joelho. Aí a posição de joelho, com a mão na parede ou segurando, eu posso fazer com o pé no chão ou colocar os bloquinhos e ir aumentando a altura do bloquinho, tá? Para fazer. É o mesmo exercício que a gente vai fazer de barriga para baixo, só que para quem tá nessa posição, lembre, encaixa o quadril. O Passive End Hand Hold é aquele que eu sustento no máximo da amplitude daquela articulação pela força da musculatura. Então, eu vou tirar o pé do chão, mantendo, eu vou inclinar o tronco um pouquinho, eu vou tirar o pé do apoio, vou inclinar um pouquinho aqui, ó, mantendo essa amplitude pela força aqui. Vamos contar 5 segundos e eu vou voltar, tá? Então, lembrando do encaixe. Vamos para a posição deitada. Então, voltamos para a mesma perna que tava descansando primeiro. Aqui, a gente vai segurar no máximo. Aí eu vou soltar minha mão e vou manter a perna. 5 segundos e vou segurar. Vamos fazer 6 vezes de 5 segundos, tá? Então, usa bem aqui, lembrando, sentiu cãibra no posterior, relaxa e volta. Então, ativa bem essa musculatura que faz a força. Encaixa o quadril, ativa o glúteo, segura lá o peito do seu pé,
A outra perna crescendo para longe, tudo estabilizado. Contrai e soltou. Solta a mão e segura. 1, 2, 3, 4, 5. E segura. De novo, solta e sustenta. 1, 2, 3, 4, 5. Segura. Mais 4 séries. Soltou, segura. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 3. Solta, segura. 1, 2, 3, 4, 5. Cuidado para não perder o quadril, o encaixe do quadril. Mais 2 vezes. Soltou e segura. 1, 2, 3, 4, 5. Segura, só mais uma. Vai dar cãibra no posterior. Relaxa, respire e mais uma. Sustenta. 1, 2, 3, 4, 5. Segura devagar e volta devagar. Aí vamos trocar a perna e repetir com a outra perna. Entra na postura. Contrai o glúteo, encaixa o quadril. Força na musculatura. Soltou a mão. Sustenta. 1, 2, 3, 4, 5. Segura. Respira. De novo, solta e segura. 1, 2, 3, 4, 5. Segura. Sustenta. De novo. 1, 2, 3, 4, 5. Segura. Mais 3. Solta. 1, 2, 3, 4, 5. Segurou. Tá acabando. Força. Segura. Sustenta. 1, 2, 3, 4, 5. Segura. Só mais uma última. Solta e segura. 1, 2, 3, 4, 5. Segurou. E relaxa devagar. Sentiu o posterior trabalhando pra caramba, né? Então, lembrando que se você não consegue segurar a ponta do pé, tem a opção de fazer com o peito do pé na parede ou uma toalhinha segurando o pé. E se você já está mais avançado, a opção ou com bastão ou apoiando na parede, onde eu faço aqui segurando, e nesse último que é o Passive Hand Hold, eu sustento e aí eu vou com o tronco para frente e volto, tronco para frente e volto, sustentando essa amplitude da articulação. Então, trabalhamos aqui o movimento de flexão de joelho, sentiu bastante o posterior trabalhando, que é muito importante no exercício do deadlift, uma musculatura muito trabalhada. Agora, o próximo exercício que vamos trabalhar é para extensão de quadril, tá? Então, vamos fazer na posição deitada, a mesma posição que estávamos fazendo para o joelho, tá? Então, deitado de barriga para baixo, as duas mãos apoiadas, e eu vou apoiar minha cabeça nas mãos. Lembrando da postura, igual ao exercício anterior, eu não quero aquele bumbum arrebitado, eu tenho que ter esse encaixe do quadril, tá? Perna crescendo lá para longe. O primeiro exercício vai ser o Peils and Rails, tá? Para extensão de quadril. O que seria o Peils nessa posição? A gente vai estar aqui, com a perna dobrada. O Peils seria fazer uma força no meu joelho contra o chão, como se eu quisesse empurrar a minha perna no chão. Pensando em cuidado, não usar a força da lombar, eu tenho que estar com o quadril encaixado. A gente tem muito movimento compensatório nesse exercício, deu fazer a força aqui para empurrar o joelho e subir o bumbum, ó, usando a minha lombar. Não, eu tenho que fazer aquela mesma ativação, uma retroversão da pelve, encaixei o quadril e quem vai fazer a força vai ser a minha perna, tá? E não o quadríceps, vai trabalhar muito, e não a minha lombar. Esse movimento, a gente pode progredir ele também na posição ajoelhado.
Na posição ajoelhada, eu posso usar o bastão ou o apoio da parede. A perna lá na frente. Esse pé aqui pode ser assim ou assim. Quem precisa do apoio para o joelho, porque incomoda ficar ajoelhado, pode ficar ajoelhado. Da mesma maneira aqui no chão, aqui eu também tenho que ter o encaixe do quadril. E eu vou sentir também essa musculatura trabalhando. Nessa posição, o exercício, a força de peils vai ser, eu tenho que imaginar que eu tenho um peso na frente do meu joelho, eu tenho que fazer uma ação como se eu quisesse empurrar o meu joelho para frente, ao mesmo tempo que eu faço uma ação com a perna para baixo. Então, aqui eu tenho que tomar muito cuidado para na hora que eu fizer essa força, eu não perder aqui, ó, jogar lá, inclinar tronco, perder a postura, usar a força da lombar. Nesse exercício de extensão do quadril, a minha lombar, ela vai trabalhar, como no exercício o corpo inteiro vai trabalhar. Mas eu não posso sentir pontada, não posso sentir dor, tá? O que a gente tá trabalhando mesmo é a musculatura de quadríceps para trabalhar essa extensão da articulação de quadril. Então aqui também eu tenho que pensar na retroversão, encaixei o meu quadril e fiquei aqui. Então o peils é a força, como se eu quisesse empurrar o peso que tá na frente do, imagina o peso na frente do joelho, empurro o peso para lá, e o rails é como se eu quisesse levar o meu joelho para longe do peso, levando o meu joelho para trás, tá? Cuidado aqui nessa postura, quem for fazendo essa postura, para não confundir e fazer isso aqui. Aqui, eu tô com totalmente perdi a minha postura aqui de tronco, de lombar. Aqui eu não tô com uma extensão real da minha articulação de quadril. Aqui eu tô tendo uma hiperextensão de lombar, de torácica. Então essa não é a real amplitude da minha extensão de quadril. A real amplitude da minha extensão de quadril tem que ter o encaixe do quadril e aí eu vou jogar para frente o meu tronco, caminhando com esse pé, onde eu mantenho aqui estabilizado, abdômen contraído, quadril encaixado, tá? Vamos trabalhar hoje na posição deitado de barriga para baixo, que fica mais confortável para o joelho. Então vamos deitar. Como no exercício anterior, vamos trabalhar 2 séries. A primeira série até 30%, a segunda até 60%. Lembrando, cada um na sua amplitude sem dor e aqui muito cuidado com a lombar. Então, posicionem uma mão sobre a outra, testa apoiada nas mãos, perna crescendo lá para longe. Já faz o encaixe do quadril e flexiona uma perna lá pro teto. Mantém aí, relaxa, contrai abdômen, ativa a musculatura de escápula para manter o ombro longe da orelha. Vamos começar a série com peils. Lembrando, peils é como se eu quisesse empurrar o meu joelho na direção do chão, a minha perna contra o chão, mas sem levantar aqui o bumbum para empurrar o joelho. Mantenha aí quadril encaixado e glúteo ativo. Então, abdômen, fecha as costelas, prepara, contrai o glúteo e uma força. 10%, 20%, 30%. E segura, sem perder aí a lombar. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxa e lembra, agora eu tenho que pensar em tirar a minha perna do chão pela força da musculatura. Segura. Pode ser que eu nem consiga desencostar a perna do chão, não vai perder, cuidar da lombar. Mas lembra que é uma ação, uma intenção de força. 3, 2, 1 e relaxa. Vamos mais uma vez. Vamos até 60%. Ativa o glúteo, contrai a musculatura da coxa e empurra o chão. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. E segura. Cuidado com a lombar. Lembra, a lombar ela trabalha, mas ela não pode estar doendo. 5, 4, 3, 2
e vamos pro rails. Pense em tirar a perna do chão pela força da sua musculatura. Sustenta. Não perde a lombar. Segura. Mantém o quadril encaixado. 3, 2, 1. E relaxou. Vamos para outra perna. Flexiona. Cuidado lá com o bumbum arrebitado. Encaixa o quadril. Acerta a postura. Abdômen. Trava aí o ar. Inspira. Solta o ar. Ativa esse glúteo e força. Joelho contra o chão. Perna contra o chão sem perder lá a postura de quadril. 10%, 20%, 30% e sustenta. 5, 4, 3, 2 e vou pro rails. Movimento contrário. Penso em tirar a minha perna do chão sem arrebitar o bumbum, sem perder o encaixe do quadril. E segura. 3, 2, 1. Relaxa. Vamos mais uma vez. Agora até 60%. Encaixa o quadril, ativa o glúteo e começa a pressionar a perna contra o chão. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. E segura. Sem perder aí a postura. 3, 2, 1. E faço uma força de rails. Tento tirar o joelho do chão, desencostar a perna do chão, sem tirar o quadril do chão, sem girar, sem perder a lombar. 3, 2, 1. E relaxou. Trabalhamos aqui o Peils and Rails para o exercício de flexão de quadril, para articulação de quadril. Um movimento de flexão não, de extensão de quadril. Agora a gente vai fazer um lift-off, tá? O lift-off vamos fazer na posição de quadrúpede. Podemos fazer na posição aqui, para quem se sente, para quem quer fazer uma postura um pouquinho mais fácil, eu faço nessa posição. Se para você incomoda ficar com o punho assim, eu posso fazer com essa posição de punho, mas cuidado aqui por conta do equilíbrio, tá? Nós vamos realizar o exercício nessa postura, tá? Que é uma postura um pouquinho mais avançada. Eu vou levar o meu bumbum em cima desse calcanhar e vou descer aqui o tronco. Pode ser cotovelos apoiados, uma mão aberta ou, se precisar, as duas mãos abertas. Eu prefiro aqui, eu me sinto mais firme aqui. O que vai ser aqui no lift-off, o que vai ser, eu tenho que pensar na mesma postura de encaixe de quadril e de coluna que eu estava no exercício anterior, em todos os exercícios. Então, eu faço aquela retroversão e sustento. Eu não posso subir a perna, no lift-off a gente vai subir a perna pela ação da musculatura, mas eu não posso subir a perna e perder movimentando a minha coluna. Eu perco a minha postura movimentando a coluna. Então, eu quero aquela mesma ativação de quadril, sento lá no calcanhar, mantenho a minha coluna estável. A gente vai subir a perna, vamos subir a perna, sustentar 5 segundos e descer. Sobe, sustenta 5 e desce. Vamos fazer 5 séries. Então, prepara, pé lá, endorse, ativa a postura, encaixa o quadril, coluna, ativa o glúteo e pela ação da musculatura sobe e sustenta. E desce. Sobe e segura. 1, 2, 3, desceu. De novo, sobe, segura. 1, 2, 3, desce. Mais 2 vezes, sobe, segura. 1, 2, 3, desce. Mais uma, sobe, segura. 1, 2, 3 e desceu. E vamos trocar a perna. Lembra quem tá nessa postura? Vou subir, segurar e descer. Também prestando atenção para não fazer isso aqui, ó. Abrir a lombar. Então, mantenho lá firme. Meu quadril encaixado.
Então, desceu lá atrás, desceu o calcanhar, o quadril lá no calcanhar, ativa o abdômen, encaixa o quadril, prepara, ativa a perna, musculatura, glúteo, sobe, sustenta. 1, 2, 3 e desce. De novo, subiu, sustenta. 1, 2, 3, desceu. Mais 3, sobe, segura. 1, 2, 3, desce. Mais 2, subiu. 1, 2, 3, só mais uma, sobe, segura. 1, 2, 3 e desceu e relaxou. Então, acabamos de trabalhar o movimento de extensão da articulação de quadril. Então, fizemos o pairs and rails e os lift-offs. Agora, vamos para o último exercício da aula, que é o de estabilidade da coluna. Agora, vamos para o último exercício da aula, que é o de estabilidade da coluna. Também muito importante durante a execução do movimento que eu escolhi para trabalhar, que é o deadlift, né? Então, como vamos trabalhar a estabilidade da coluna? Vamos deitar de barriga para cima e a gente vai segurar num apoio. O que eu quero? Você pode segurar em algum apoio firme ou no pé de alguém, nos tornozelos. Aqui, eu vou segurar aqui. O que eu quero que vocês pensem aqui na hora que eu tô segurando? Que essa minha mão, eu tenho que ativar bem a minha escápula para manter aqui firme, né? Para me irradiar força pro meu abdômen. Por quê? Na estabilidade da coluna, o que a gente não quer? Esse movimento de hiperextensão da coluna nesse exercício, né? Então, para não ter esse movimento de hiperextensão, eu tenho que pensar em fechar aqui a costela e estabilizar. Eu vou fazer algumas progressões, vou mostrar algumas progressões de acordo com quanto de força que você tem de abdômen e de estabilidade de coluna, tá? Então, cuidado aqui para, na hora de realizar o movimento, eu não perder essa postura. A respiração nesse exercício, ela ajuda muito. Então, eu quero que você pense no momento de fazer a força, de trazer a perna de volta para você, soltar o ar. Então, a gente vai inspirar a hora que a perna vai para longe e vai soltar o ar quando volta. O exercício vai ser aqui, nessa posição. Então, eu tô segurando firme aqui, a minha mão tá fazendo força aqui, o meu braço faz força aqui para me segurar. Eu quero, durante todo o exercício, esse espaçamento entre a minha crista ilíaca e a minha costela é sempre o mesmo. O movimento é esse. Então, a hora que eu estendo a perna, eu não quero aqui, ó, que eu abra aqui a minha costela, perdendo aqui a minha coluna, ó, já tem uma hiperextensão, a minha coluna saiu totalmente aqui do chão, e eu abri esse espaço. Não quero que isso aconteça. Então, eu estabilizo. Esse movimento, a hora que a perna estende, o espaço entre a minha costela e a crista ilíaca se mantém o mesmo. Essa amplitude da extensão, o que importa aqui não é o quanto eu estendo a minha perna, e sim o quanto eu consigo manter esse espaçamento por igual durante o exercício. Então, não se preocupe em estender a perna, cada um vai dentro da amplitude que consegue manter essa estabilidade da coluna. Não quero que perca essa estabilidade abrindo aqui a costela, fazendo essa hiperextensão. O exercício é para trabalhar essa estabilidade de coluna. Então, se para eu manter esse espaçamento por igual durante o exercício inteiro, eu só consigo estender até aqui, porque se eu passar daqui, eu abro, eu venho só até aqui e vou voltar. Cada um acha a amplitude de movimento onde consegue manter a estabilidade. Então, a primeira fase do exercício a gente vai fazer alternando uma perna, vou, volto, aí eu vou a outra e volto. Depois a gente vai evoluir. Então, vou fazer 3 repetições de cada perna. Traz as pernas, ativa aqui o abdômen, fecha a costela, abdômen ativo, tá? Segurou firme lá. Lembra que aqui, lei da irradiação, eu irradio força pro meu abdômen. Inspira. Quando inspira e vou estender a perna. Prepara. Inspirou, estendo, controlado, solta o ar e puxa. Outra perna, inspira. Solta o ar e puxa. Estabilidade, inspira.
Solta o ar e volta. Cuidado para não abrir aquela costela e perder. Se mantém. Inspira. E volta. Mais uma de cada perna. Estabiliza aqui a escápula. Faz uma força aqui com a sua mão. Irradia essa força para o seu abdômen. Mais uma da outra perna. E volta. Vamos evoluir o exercício um pouquinho. Então, a gente vai fazer uma troca alternada das pernas. Então, inspira. Solta o ar trocando. Cuidado para não perder a costela, não perder a postura, não perder a estabilidade da coluna. Inspira e solta o ar. Mais uma. Agora, numa opção mais avançada, vamos estender as duas pernas, tá? Então, inspira, solta o ar e puxa. Vê que para mim, estender as duas pernas, eu perco um pouquinho. Então, eu tenho que estender menos. Inspira. E volta. Mantém aqui, inspira. E volta. Só mais uma, inspirou. E voltou. Muita força de abdômen, estabilidade de coluna, muita consciência corporal para não abrir essa costela. Uma evolução desse exercício seria fazer com a perna estendida, né? Então, aqui já fica difícil por conta de alongamento, de flexibilidade. Dói aqui, ó, eu sinto muita força aqui, ó, no flexor, ainda mais que a gente trabalhou aqui a musculatura do quadril. Então, para segurar aqui, ela tá fazendo força para sustentar a perna, mas a gente poderia fazer ele aqui. Descendo uma perna e a outra, alternada, estendida, troca simultânea e descendo as duas. Muito mais difícil, pois eu aumento muito mais a alavanca. Então fica muito mais pesado eu segurar as duas pernas e não perder aqui, ó. Manter isso aqui estável. Então, esse exercício, pra gente trabalhar essa conscientização e essa força de estabilidade da coluna. Para durante o movimento deadlift, eu tenho que lembrar de manter a minha coluna estabilizada e estável. Ela faz uma força, mas ela se mantém estável para alçar o peso do chão. Então, a gente finalizou os 3 exercícios e para completar e fechar a aula, vamos fazer mais um CARS das articulações trabalhadas. Então, vamos fazer CARS de joelho, 3 movimentos para cada lado, bem devagar, só para soltar. Então, vou para fora, para dentro, desço. Vamos soltar todas as articulações que trabalhamos em aula. Mais uma nesse sentido. E troca o sentido. Para fora e desce. Para dentro, estende, para fora e desce. Mais uma dessa perna. Agora vamos fazer para o outro joelho, que também trabalhamos. Faz o gancho, ponta do pé pro teto, abre e volta. Lembra que eu não preciso espremer e trazer tanto o meu joelho em direção ao meu peito, que eu posso deixar aqui longe, onde eu fique confortável. Não pode incomodar aqui. Troca o sentido para dentro. Mais uma nesse sentido. Aí vamos fazer mais um gato. 2 movimentos começando por aqui, 2 movimentos começando pela cabeça. Lembra da postura. Alinha aí, punho com ombro, joelho com quadril. Bem devagar. Começa lá pelo quadril. Vai crescendo a coluna pro teto. O último que vai é a cabeça. E volta. Lombar, torácica, cervical, mais uma vez, quadril, espreguiça lá pro teto e volta. Começando pela cabeça, cervical, torácica, lombar e volto, cervical, torácica,
Lombar, mais uma vez. Cabeça. E cresce, espreguiça lá pro teto. E volta. E para finalizar, dois CARs em cada sentido pro quadril. Então lembra, sustentou. Fui lá atrás, abriu, girou, desceu, abre na lateral, gira e volta mais uma vez. Devagar. Só para soltar a articulação que foi trabalhada, troca a perna, subo, abro e desço e volto, abre na lateral, gira e desce, mais uma, sobe lá atrás, abre e fecha, abre na lateral, gira e voltou. Finalizamos a aula de hoje, então, muito obrigada e encerramos por hoje.